Alô, tá bem? Olá, Kelly! Estamos sentadinhas aqui na frente. Gente, a Kelly tem. Tu quer te apresentar, Kelly? E aí a gente já falar, mas nós estamos em duas poltronas aqui na frente, eu e tu na poltrona igual, né? E nós temos uma mesa aqui do nosso lado, onde nós temos um buquê de flores, que são girassóis. Nós temos aqui cinco 6 girassóis, lindo, um buquê. E nós temos aqui uma jarrinha com 2 copos para a gente tomar uma água, se a gente quiser. E atrás de nós tem um telão de LED lindo, que está aqui com Florianópolis, saúde mental e empreendedorismo. Lá na nossa frente tem aqui, acredito que umas 60 pessoas, mais ou menos 70 pessoas, que já estão voltando do almoço. Então, seja muito bem-vinda. O nosso fotógrafo está tirando muitas fotos de nós. Eu quero que tu te apresente agora para gente, por gentileza. Bem-vinda. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos gostem de ouvir falar sobre saúde mental. Meu nome é Kelly Ferro, sou psicóloga clínica, psicodramatista, gosto muito da minha área, então estou aqui à disposição, né, para conversarmos um pouquinho sobre saúde mental, que neste momento é muito importante. Joia, Kelly. Então, nós vamos começar entrevistando a Kelly. Segurem os celulares de vocês da Gabi. O que que acontece, Kelly? Nós estamos preocupados com a saúde mental no mundo e também no mundo organizacional, nas empresas. Você, como colega psicóloga, né, trabalha na área clínica e tem as suas ferramentas, enfim, que tu ajuda as pessoas. O que que tem aparecido para ti no consultório clínico? O que que as pessoas estão gritando? O que que tu estás observando sobre saúde mental? Então, são várias situações. Na verdade, a gente começa sempre com o trabalho, porque ele faz parte do nosso dia a dia, faz parte de quem somos e da nossa identidade. Então, o que acontece? A saúde mental é de extrema relevância quando falamos sobre nós, né? E nas empresas, até alguns anos atrás, era muito importante a força de trabalho somente. Então, não se cuidava da saúde mental, não se cuidavam das pessoas, se cuidava do trabalho e daquilo que era oferecido, né? Como força de trabalho, enfim. E de uns anos para cá, pós-pandemia, eu diria que ficou mais evidente quando as pessoas estavam sozinhas em casa. Eu acredito que elas tenham se deparado com algo que ninguém para pensar, porque a gente vai no dia a dia trabalhando, vivendo, e a gente deixa de pensar sobre quem somos. E quando a gente se depara com quem a gente é de uma maneira forçada, como foi na pandemia, a gente se deparou com vários problemas, né? Então, o que acontece agora? Eu volto à empresa, eu volto a trabalhar, mas talvez com um olhar do gestor diferente. E, de fato, é muito importante. A gente precisa pensar sobre os cuidados com os nossos prestadores de serviços, como eles se colocam, porque a nossa empresa só vai à frente se tivermos prestadores de serviços ali, né, de maneira saudável, mentalmente falando. Então, é uma coisa muito importante a ser pensada e que eu acredito, assim, na minha visão, que vem mudando, né? Processo de burnout, depressão, ansiedade, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, é algo que tem aparecido muito, muito, especialmente agora no pós-pandemia. Acredito que acontecia antes e tudo mais, mas não se dava ênfase a isso. Agora a gente começa a observar que as pessoas estão cuidando mais disso. Então, eu acho que isso é de extrema relevância. Alô, perfeito, Kelly. Isso é algo que está fazendo a gente refletir bastante, né? E quanto à tua ferramenta, fala um pouquinho para nós o que é psicodrama.
Bom, o psicodrama ele se divide em várias raízes. Eu trabalho o psicodrama relacional, que é tudo dentro do psicodrama das relações é relação, né? É ambíguo, mas é isso. Então, a gente se reconhece, somos quem somos, nos reconhecemos da maneira que somos e trabalhamos aquilo que somos dentro dessas relações. Então, é isso que eu trabalho, o relacionamento. E o relacionamento não é apenas de indivíduo para indivíduo, mas de indivíduo para trabalho, de prestador de serviço para gerente, enfim, dentro dessa categoria. E a gente precisa trabalhar as relações para que a empresa funcione, por exemplo, é uma das questões. Então, o psicodrama que eu trabalho é exatamente sobre isso, trabalhar relações e relacionamentos, como a gente se relaciona com a vida, como a gente se relaciona com o nosso trabalho, como a gente se relaciona com o mundo. E, Kelly, como é que funciona um tratamento com psicodrama? Então, o psicodrama, a gente sempre fala sobre as cenas da vida. O psicodrama trabalha isso, cada papel, os seus papéis. Quais são os papéis da Alessandra, por exemplo? Alessandra mãe, Alessandra profissional, Alessandra palestrante. Cada uma dessas é um papel, né? Então, o psicodrama trabalha isso, os papéis. Pensa no seguinte, uma cena. Estou indo para o meu trabalho e no meio do caminho eu recebo uma ligação da minha mãe. Eu não vou assumir o papel de profissional que sou com a minha mãe. Então, o papel que eu tenho, a relação com a minha mãe, é um papel na minha vida. Faz parte de um personagem que sou. O profissional que eu sou, que eu desempenho, é um outro papel. Então, a gente trabalha a vida como um grande teatro. Nós vamos trabalhando cada cena. E dentro do consultório, a gente pode fazer essas cenas. Por exemplo, na empresa, quando a gente trabalha relação de grupo e tudo mais, a gente pode montar um grupo de trabalho que está tendo problema no relacionamento. Então, a gente vai, trabalha as relações, como elas funcionam, e isso vai melhorando o desempenho desses profissionais dentro da empresa, auxiliando para que tenha um desenvolvimento maior das relações e, consequentemente, ali no faturamento e tudo mais. Então, dá para a gente trabalhar várias questões. Com certeza. E me diz uma coisa, como estás? O microfone está... Como tu estás levando isso? Então, a princípio, trabalhamos a psicoterapia individual, que é bem interessante, que eu particularmente adoro trabalhar, mas também temos a psicoterapia de grupo, que dá para montarmos grupos. A empresa traz que estou tendo problemas aqui porque o gerente não consegue passar as informações para a equipe. Então, a equipe desenvolve o trabalho de maneira equivocada. Mas qual é a relação desse gerente com essa equipe? E qual a relação dessa equipe com esse gerente? Será que eles estão se comunicando, que é um grande problema, a comunicação? De que forma a gente se comunica? Como a gente se comunica? Essa comunicação, Kelly, como é que ela pode chegar até ter um profissional, né, e que tu possa estar ajudando? Desde uma liderança? Como é que isso chega a ter um projeto, um planejamento junto com a empresa? Geralmente, o que eu faço? Eu converso com cada indivíduo, porque a percepção do RH, eles vão ter uma percepção no âmbito geral. Então, o que eu faço? Eu faço uma reunião com essas pessoas, né? Se elas se dispõem com o RH, com o gerente, enfim, da equipe, nós conversamos sobre o que ele acha, e isso é a famosa queixa. O que está sendo mais é diferente a queixa da demanda.
Porque a queixa que é trazida é: a minha equipe não se comunica, a minha equipe não vende, a minha equipe tem problemas no relacionamento. Mas essa é só uma queixa. A gente precisa entender qual é a demanda dessa equipe. O que essa equipe precisa? Às vezes é uma comunicação falha. De que maneira está sendo passado? Ah, eu quero que vocês vendam. Muito ambíguo. Então, o que deve ser vendido? Deve ser vendido uma boa apresentação? Deve ser vendido o produto? Ou deve ser vendido o relacionamento? Então, cada pessoa pode entender de uma maneira diferente. Tudo que eu estou falando aqui, se a gente for perguntar a cada pessoa que está aqui, vai ser interpretado de uma forma. Pode fechar. Então, é exatamente isso, né? Cada pessoa que está aqui vai interpretar de uma maneira diferente. Então, é isso que a gente precisa compreender, de que maneira está sendo interpretado, o que essa equipe de fato precisa para vender melhor ou para a comunicação ser feita de uma maneira melhorada. Muito bom! Gente, quem aqui conhece sobre psicodrama? Levanta a mão. São poucos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Kelly? Pois não. Como as empresas estão aceitando esse novo olhar da gente? Boa! Como as empresas estão aceitando esse novo olhar? Então, eu acho que há uma necessidade muito grande e se fala muito sobre saúde mental. As empresas ainda olham com um pouquinho de receio. Porém, muitas coisas do psicodrama já são feitas em empresas há muitos anos. Vai o RH e resolve fazer uma dinâmica, tá? Mas essa dinâmica saiu de algum lugar. O psicodrama é muito. A gente brinca que a gente tem técnica para tudo. Então, as técnicas que são feitas nas empresas, vamos colocar lá uma caixinha com um espelho para que o profissional abra e entenda que ele é muito importante para a gente. Isso é uma técnica do psicodrama. Geralmente colocada de maneira equivocada, mas é uma técnica. Então, nós temos inúmeras técnicas e muito interessantes. E as empresas, às vezes, elas acham que qualquer profissional pode fazer. E sim, de fato, pode ser. Você lê na internet, pega a técnica e faz. Porém, quando o profissional vai para sua empresa fazer isso, ele faz de maneira diferenciada. Ele vai compreender o que está acontecendo com aquela equipe, o que aquela equipe precisa, o que aquele grupo precisa para se desenvolver. E a gente vai extrair o melhor desse grupo. Então, as empresas ainda têm um determinado problema, mas eu diria que sim, o mercado está muito mais aberto nesse momento a essas questões. Muito bom! Mais alguém gostaria de perguntar? Pois não. Boa tarde a todos. Eu que quisiera preguntar a exponente su experiencia en psicoterapia organizacional con las empresas y la forma en que ella propone un cambio de vida laboral del turismo para las empresas. ¿Cómo hace un diagnóstico de la empresa que va a ir a evaluar, a proponer después de una solución de mejoramiento? Ok. Tu faz algum diagnóstico antes para poder elaborar um programa para o RH, para as equipes? Como é que funciona? Sim. Por que é feito esse diagnóstico? É como eu falei sobre a queixa e a demanda. A queixa da empresa nem sempre é a demanda da equipe. Então, a gente precisa trabalhar de maneira quase que individual. Quando eu falo individual, é dentro do grupo. O grupo é um ser individual. Dessa forma, o diagnóstico que é feito é entender qual é a demanda daquele grupo. A queixa da empresa geralmente é básico, né? Está acontecendo problemas de relacionamento. Então, sim, vai-se até a empresa, conversa-se com o grupo, se entende o que está acontecendo ali.
faz-se esse diagnóstico, aí a gente passa para o RH e, assim, conversa com a empresa para ver qual a disponibilidade de fazermos algumas sessões, algumas dinâmicas, esse trabalho. Então, isso fica muito a critério da empresa, né? O diagnóstico, sim, é feito. Não dá para eu chegar aplicando técnicas porque a equipe precisa vender, né? Se eu for fazer isso, eu também estarei fazendo de forma equivocada, não vai ser efetivo. Eu preciso compreender o porquê que aquela equipe não está vendendo. Então, sim, é muito importante e deve ser feito, bem como na terapia individual. A gente também faz isso. A gente vai, conversa com uma pessoa, geralmente 3 ou 4 sessões. No grupo, precisa ser mais rápido. Então, não dá para você fazer 3 ou 4 sessões. Mas, diante do grupo, como são várias pessoas, a gente consegue ter uma percepção muito mais rápida e é muito mais fácil de perceber aquilo que é necessário. Então, é muito importante ser feito. Tudo bem, pois não? Te respondeu? Obrigado. Não. A gente sabe que no âmbito da NR1, algumas patologias ou alguns riscos psicossociais, eles precisam ser atacados, enfim. E eu tenho trabalhado como implementador, e apesar da formação em psicanálise, a minha empresa é uma agência de marketing e treinamentos corporativos. Às vezes se tem a necessidade de outras esferas de atuação e tal, e eu tento me restringir mais no conteúdo técnico do que pede mesmo a norma. Aí a minha dúvida é a seguinte: eu percebi, talvez, não sei se é algo equívoco, mas que o psicodrama bebe um pouco na fonte do Bert Hellinger, correto? E como que é isso, assim, no âmbito da NR1? A gente pode ir para essa pegada mais holística, por assim dizer, ou é bom traçar programas diferentes, por exemplo? Eu faço o diagnóstico, depois coloco um programa, de repente, de 1 ano ali com a empresa e, separadamente, coloco uma terapia mais integrativa, mais alguma coisa assim. Na sua experiência, você acharia melhor? Bom, eu acho que tudo é válido. Quando trata-se de saúde mental, não dá para a gente simplesmente pegar uma perspectiva e achar que aquela é a única perspectiva correta, porque estamos trabalhando com seres humanos. Então, quando a gente trabalha com seres humanos, nós precisamos entender a individualidade de cada um. E quando a gente trabalha em grupo, precisamos entender que aquele grupo tem uma maneira individual de agir. E ele age daquela forma diante dos componentes, né? Então, eu acredito que pode ser feito dentro do parâmetro técnico, sim, claro, sempre obedecendo às regras, mas eu não acredito que fazer somente dentro do parâmetro técnico vai ser funcional. A gente precisa ser funcional, né? Então, a gente pode sim trabalhar diante de várias perspectivas, a gente pode sim abordar de maneiras diferentes. Às vezes é apenas o abordar de maneira diferente. Você está trabalhando a parte técnica, porém você só aborda de maneira diferente. Então, sim, é importante. Eu acredito que, pelo fato do grupo ter uma individualidade, a gente pode trabalhar de várias formas. Te respondeu? Eu quero complementar também essa resposta. Como é que é teu nome? Samuel. Samuel. Muito se fala em holístico como terapias alternativas, né? Hoje nós temos as PICs, práticas integrativas complementares, que já estão no SUS e que já estão sendo colocadas também para essas práticas dentro das empresas, tá? Como psicólogo organizacional, eu consigo já te trazer essa informação, porque isso já está sendo alinhado no Ministério para que vocês possam estar atuando de forma mais autêntica e com um propósito maior dentro das empresas. A minha dúvida foi assim, porque separadamente eu já trabalhava com coisas assim,
Mas no âmbito da NR1, seria melhor Isso, é aqui que eu quero entrar. separar. É aqui que eu quero entrar. O que acontece? O holístico, ele é uma nomenclatura que a gente pode olhar o todo, né? E quando nós precisamos trabalhar, como a Kelly falou, de saúde mental, é corpo, mente e alma, corpo, mente e espírito, né? E quando a gente trabalha com as normas da NR1, que são os fatores psicossociais, que aqui está a resposta da outra pergunta, é justamente unir esse entendimento da prática integrativa ou da constelação. Enfim, cada empresa vai ter um critério, mas que tu pode estar alinhando aos 6 fatores. Eu vou explicar um pouquinho isso depois. E tu pode alinhar, por exemplo, pressão sobre o trabalho, é um dos fatores. Sim. Né? A pressão de tempo, enfim, o estresse, que desencadeia ali na pessoa a pressão de vendas. Então, como que a gente pode alinhar uma prática integrativa junto com esse fator? E aí a gente consegue construir um projeto. Inclusive, na RAG Consultoria, que é o que nós fizemos, nos cursos, né, que nós temos a certificação pelo MEC, nós temos uma IA, onde nós contratamos um programador, e essa IA se chama Alma Corporativa. Essa alma corporativa, ela justamente te ajuda na pesquisa alinhada a todos os fatores. Então, no nosso curso de NR1, em riscos psicossociais, a gente alinha as outras NRs, porque tem NR, gente, da luz, da cadeira, ergonomia, a NR do incêndio, da altura, tem várias NRs, né? A gente até estava falando isso agora há pouco no almoço. São várias NRs que existem dentro de uma empresa. E isso tudo precisa estar adequado conforme as regras do Ministério do Trabalho. Então, a NR1, ela vem para somar, bem como a Kelly falou, dentro de todas essas NRs, só que a gente tem que unificar, interagir com os fatores que são esses: assédio moral, sexual, pressão de tempo, né? Não, a questão burnout é uma consequência, mas são os fatores comportamentais que fazem com que a gente possa estar entrando. Isso, Kelly? Perfeito. E quem mais quer perguntar para a Kelly alguma coisa, gente? Psicodrama dentro das empresas vai ser fundamental, porque hoje o que acontece? Como é que está a nossa vida? Nossa vida não é um drama? Não é um psicodrama? Não é assim que a gente está vivendo? Mas, gente, vamos lá. Drama de ação, tá? É o drama, né, da ação, não do drama de dramatizar ali, do dramático. Gente, Kelly, o que tu teria para nos dizer nesses últimos minutos com relação ao processo? Peraí, meu microfone voltou, eu acho. Aí vim pegar. Que me estava lá. Alô? Alô? Eu. Aê! Kelly, o que tu tem para nos dizer com relação a quem quiser aprender, te contatar, te indicar, fazer parceria contigo, como que pode ser feito? Até porque, se tu me permite, a Kelly é deficiente visual, né? Ela nem sempre foi assim, ela viveu muitos anos enxergando, e ela adquiriu, né, como filha especial de Deus, adquiriu uma prática ainda maior, que é a sensibilidade frente às pessoas, porque, Kelly, com certeza tu aguçou os outros sentidos, né, na tua vida. Então, dentro dessa tua característica inclusiva, o que tu pode estar trazendo para a gente, o que tu pode estar ajudando as pessoas, porque isso também faz parte de regras do Ministério do Trabalho, a gente ter a inclusão de todos os processos. E a Kelly vem com a prática, né, com a cara, enfim, com a característica, com todo o processo dela, trazendo exatamente essa sensibilidade e essa preocupação com a saúde mental. Diz pra gente, Kelly. Bom, primeiro passo. A questão da deficiência, para mim, é muito importante, porque eu não preciso enxergar ninguém, eu preciso ouvir as pessoas.
É só isso. Perfeito. Então, o que eu acho? Pode me contatar. Eu sei que a gente passa pelo pré-conceito. Eu já estou muito habituada a isso, tá? É muito tranquilo para mim. E aí, quando as pessoas entendem o que eu faço, quando elas conseguem compreender que sim, modéstia à parte, gente, sou uma ótima profissional. Então, quando as pessoas conseguem entender isso, que na verdade a minha visão, ela não vai influenciar em absolutamente nada, mas o que vai influenciar é o que eu estou ouvindo e processando, fica mais fácil de demonstrar no trabalho, fica mais fácil de aparecer e fica mais fácil de compreender quem é o profissional que está à sua frente. Já me deparei com inúmeros colegas que chegam para atender as pessoas e eles falam: nossa, mas a pessoa estava encolhida, nossa, mas a pessoa estava sorrindo muito, ela estava muito alegre. Então, a pessoa estava triste, depressiva. Ela estava só se colocando, só encenando um papel. Então, o que a gente precisa ouvir? Né? É ouvir, na verdade. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa fazer a leitura da pessoa. Eu posso estar aqui sorrindo e morrendo aqui por dentro, e ninguém vai saber se vocês prestarem atenção apenas no visual, em como eu estou me colocando. A voz não mente, a voz nunca mente. E aí você pode perceber processo de mentira, processo de enganar pela voz. A voz não mente, a visão mente. Porque o seu cérebro, se a gente for falar de cores, cada um enxerga um vermelho diferente. Ninguém enxerga o mesmo vermelho. Todos compreendemos que é o vermelho, mas ninguém fala, né? Cada um vai enxergar em uma tonalidade diferente, porque são nuances diferentes para cada um de nós. A audição, não. A audição é exatamente igual. Uns ouvem mais, outros menos, mas aí vai da interpretação. E a imagem engana. Eu consigo enganar, né? Eu consigo sorrir, mostrar que estou incrível, mas a minha voz jamais vai enganar, porque eu demonstro o que eu estou sentindo, as minhas emoções, os meus medos através da voz. Então, assim, o que eu sempre falo: contatem, conversem. Eu adoro agendar, né? Geralmente, quando eu agendo com as pessoas, elas não desmarcam, porque teve até um caso que eu estava atendendo e eu falei assim: nossa, tá tudo bem? A primeira pergunta que eu sempre falo: você está bem? E a pessoa falou: não, tá tudo ótimo. Eu falei: não, você está ansioso, o que que aconteceu? E a pessoa falou: não, Kelly, não tô. Eu falei: tá, sim, tá balançando a perna. Isso no atendimento online, tá? E aí a pessoa falou assim: nossa, você conversou com a minha esposa antes? Eu falei: não, você está balançando a perna porque a sua voz está diferente, você está ansioso e tal. Então a gente foi conversando. E é um processo que, se você enxerga, você não vai prestar atenção, a não ser que a pessoa está se mexendo, né? E aí você vai entender. Mas a perna balançando, a voz sai completamente diferente. Então são coisas que, se você enxergar, se você olhar para o rosto da pessoa, a pessoa está sorrindo, está tudo bem. A ansiedade dela não está aparecendo ali, a não ser que ela esteja na sua frente. Então, são coisas que eu falo, a gente aprimora, a gente não substitui, a gente aprimora. Muito bom, Kelly. E sabe que eu estava vendo semana passada, eu acho que foi no YouTube, crianças, ou no Instagram, crianças no Japão, né, que fazem exercícios com vendas nos olhos, crianças 3, 4, 5 anos, e que a professora faz um desenho, por exemplo, de uma árvore na lousa, né, no quadro, e elas têm que tentar descobrir, tentar repetir ali o que ela está desenhando no quadro. E é incrível a intuição que essas crianças vêm desenvolvendo, e aí tu vê aquelas que desenharam, praticamente toda a sala desenhou a árvore que a professora desenhou. Olha isso. E é um trabalho que já vem desenvolvendo
cada vez mais com crianças para que possa estar trazendo essa intuição que tu estás nos dizendo, né? Que tu conversa através dos... Imagina, vocês sabem conversar sem olhar para as pessoas e senti-las, como a Kelly está nos trazendo? Vocês já pararam para pensar sobre esse movimento? Como que é ouvir a voz, o tom de voz, o que essa pessoa está sentindo pelo tom da sua voz? Como seria esse aprimoramento em cada um de nós, como o exemplo que a Kelly está trazendo aqui, né? De poder estar sentindo e percebendo no tom de voz que ele, por exemplo, está ansioso. Porque a gente sabe quando gritam com a gente, né? Quando gritam é fácil, né, Kelly? Aí é mais, é mais fácil de ver, tá bravo, né? Não tá muito bem ali. Mas e as outras questões, né? Que eu vou trazendo. Olha quanta reflexão a gente está trazendo aqui para vocês. Frente a NR1, os riscos psicossociais, saúde mental. Saúde mental é entender que a visão, às vezes, pode nos enganar. O que mais, Kelly? Bom, gente, eu acho que é mais ou menos isso, né? A saúde mental é muito importante. Precisamos pensar, sim, sobre ela, seja na rua, na empresa, aonde estivermos. As pessoas se preocupam muito em cuidar do corpo, cuidar do bem-estar, tomar água, se alimentar de forma correta, mas a saúde mental é sempre em último caso. A gente deixa para depois, porque já é comum ser feito isso, né? E eu acho que a gente precisa mudar essa visão. A gente precisa começar pela saúde mental e depois ir para o corpo, né? Sem descuidar nem de um nem do outro, porque nós precisamos dos dois. Então, é muito importante que a gente olhe, sim, para a nossa saúde mental, que a gente saiba se colocar, que a gente saiba quem a gente é. Normalmente, eu converso com pessoas e a pergunta mais difícil de alguém me responder é muito complicado. E aí, eu quero deixar essa pergunta para vocês. Quem é você? Eu acho que essa pergunta ela é muito importante. Quem é você? Como você se coloca? Quem é você na vida? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na rua? Né? E as pessoas têm extrema dificuldade em me responder isso. Gente. Alguém tem alguma pergunta? Bora lá, vamos aproveitar esse momento. Uma psicóloga clínica incrível que trabalha com psicodrama. Se vocês têm empresas, organizações, enfim, que vocês trabalham com pessoas, coletivo e querem estar indicando alguém, tá aqui a Kelly. Kelly, como é que as pessoas te acham? Gente, o meu Instagram, tá? Não sei se tá aí o linkzinho, mas fiquem à vontade para me procurar. É Kelly Ferro Psicóloga. Pode procurar. Gente, vamos dar esse apoio para Kelly? Vamos lá, para a gente poder dar. Tirem uma foto nossa aqui. Gente, eu já sigam. Já façam uma foto dela ali e já façam uma propaganda se ajudar a divulgar, porque a Kelly já está. Kelly, olha para lá. Isso! Eles estão tirando foto aí. Bacana. E vamos lá, gente, sigam Kelly Ferro. Isso, Kelly Ferro Psicóloga. Kelly Ferro, psicóloga, é com L só, né? Kelly Isso. Ferro. Kelly Ferro, com K-E-L-I. Bora, gente, vamos seguir ela lá, vamos marcar, vamos tirar uma foto. Queremos te agradecer muito por essa participação, né? O pessoal aqui está. Opa, é o contrário que é. Psicóloga Kelly Ferro, obrigada. Sou péssima nas redes, tá? Sou péssima, só coloco aí material. Isso aí. Isso aí. É negócios aqui. É aqui mesmo que se fala. Eles devem trabalhar com alguma coisa de redes sociais. Já fala com a Kelly depois. Como é que é teu nome?
A Renata, ó. A Renata vai te procurar depois. Muito obrigada, Kelly. É uma honra te ter aqui conosco, né? Nós vamos levar esse vídeo, nós estamos também online te apresentando e vamos levar esse vídeo a nível internacional, né? Para que as pessoas possam entender que existem profissionais que estão aptos e querendo cada vez mais entrar dentro das empresas e das famílias, né? Da sociedade para ajudar mais na saúde mental. Muito obrigada, uma salva de palmas, gente, para ele. Muito bem, peraí, vamos tirar uma foto, eu vou te dar um presentinho. Aqui só um pouquinho.